Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu separei uma pilha de quadrinhos para comentar com você que saiu do filme do Wolverine e Deadpool com vontade de ler gibi. Eu sei que já faz mais ou menos, fazem 2 semanas que o filme estreou e esse vídeo podia ter saído antes, mas eu não gosto muito de surfar no hype, apesar de que algumas pessoas me pediram recomendações de HQs, inclusive aqui dentro de casa, né? Eu fui assistir o filme com o meu filho mais velho e ele falou assim: pai, mas e agora? O que eu leio do Wolverine nesta mesma vibe? E aí foi onde o meu sinal de alerta ficou atento para que talvez outras pessoas estejam com essa mesma dúvida e de repente não saibam nem por onde começar. Eu vou tentar contribuir, apesar de que talvez alguns quadrinhos desses que eu vou mostrar aqui sejam difíceis de serem encontrados, mas não impossíveis, e outros estão inclusive disponíveis para venda ainda, né? E até pré-venda. Vou dizer por quê. Para começar, eu tenho uma indicação mais alternativa. Wolverine e Destrutor Fusão. Essa é uma minissérie dos anos 80, né? Que reúne o Logan com o irmão do Ciclope, né? O Alex Summers, em uma minissérie escrita pelo Walter e a Louise Simonson, com artes de John Muth e Kent Williams. Essa HQ, ela é uma HQ que se passa na época da Guerra Fria e tem umas ilustrações bem diferentes, porque mostra o Wolverine e o Destrutor lidando com espionagem, invasão a um território hostil da União Soviética, lidar com super soldados comunistas. É uma aventura onde os dois mutantes são colocados à prova. O Destrutor se apaixona por uma agente secreta, o Wolverine tenta ajudá-lo, depois chega uma hora que os dois são colocados um contra o outro. É um thriller de ação bem interessante, muito bem escrito, mas especialmente desenhado. Então Wolverine e Destrutor abre essa lista. Você não vai ver, ou melhor, você talvez vai ver um quadrinho que envolve o Deadpool nessa lista que eu separei aqui, porque eu foquei exclusivamente no Wolverine, que eu acho que é o personagem que tem mais a agregar para quem vai ler quadrinhos, né? Não que o Deadpool seja descartável, mas é um personagem diferente daquilo que a gente costuma consumir com mais frequência. Se você está a fim de ler uma boa história do Deadpool, eu recomendo que você procure a X-Force. A X-Force, ela tem uma participação do Deadpool e saiu aqui em ônibus, mas também em mensais pela Panini. O Deadpool, inclusive, está participando atualmente das histórias da X-Force, que sai na revista mensal do Wolverine. Voltando para a nossa lista, focada no bom e velho Logan, vamos para uma HQ fundamental em qualquer lista que fale sobre o Wolverine, é o Arma X, desenhada pelo senhor Barry Windsor Smith, um dos maiores nomes da indústria dos quadrinhos americanos. Essa HQ também, qualquer lista que for falar sobre o Wolverine vai ter que ter, porque ela é a obra onde a gente acompanha o processo de implante do adamante no esqueleto do Logan, que transformaria ele no então Arma X e depois no Wolverine, né? Aqui o Wolverine foi capturado pelo programa Arma X, usado como cobaia, tem lá os experimentos que faz com que ele se transforme nessa máquina mortífera, né? E a gente vai ver que essa é uma história que determina não só a origem do personagem, mas o quão violento foi essa transformação do mutante Logan no personagem que a gente conhece hoje como Wolverine. Eu tenho já um vídeo detalhando todas essas HQs que eu vou recomendar, então se você quiser saber mais, você pesquisa aí Poptopia, Wolverine, Arma X, você vai ver uma resenha. Essa minha edição aqui é a edição Marvel Essenciais, ela foi lançada recentemente. Eu tenho uma outra edição que está no encadernado maior, mais pesado, e esse eu não vou mostrar nesse vídeo não. Outra HQ que eu acho importantíssima para os neófitos que estão chegando agora nos quadrinhos aprenderem a gostar do Wolverine e pegarem algumas referências de cenas que apareceram inclusive no novo filme, né? Wolverine, o velho Logan, é uma saga do Wolverine em um futuro pós-apocalíptico, onde os heróis derrotaram os vilões, derrotaram todos os heróis. E olha só, aquela cena da Cassandra Nova e da sua base dentro do esqueleto do gigante
é inspirada em uma cena que o Mark Millar com o Steve McNiven, os artistas, criaram aqui para essa HQ. Nessa HQ a gente vai ver uma história do Wolverine 50 anos no futuro, velho e aposentado da vida de super-heróis, há 50 anos que ele não ejeta suas garras e não usa sequer o codinome Wolverine. Portanto, a gente vai acompanhar uma história aqui que é a história realmente do velho Logan, né? Um cara já cansado de batalhas, um cara lidando com desafios muito mais intimistas, como proteger a sua família da gangue do Hulk e do poderio militar do atual governante da América, que é ninguém mais, ninguém menos que o Caveira Vermelha. Um baita quadrinho, um verdadeiro blockbuster, né? Figura também em qualquer lista top 10 do Wolverine, porque é aquele massa velho bem temperado. Falando em massa velho bem temperado, durante muito tempo o Wolverine teve histórias solo, afastado dos X-Men, até um momento que a Marvel entendeu que ele era um personagem que movimentava o universo como um todo. E por conta disso, resolveu dar na mão do Mark Millar autonomia para criar esses grandes arcos com o Logan. Depois do velho Logan, ou foi antes do velho Logan, a gente teve um arco chamado Inimigo do Estado, que a Panini também republicou recentemente aqui, dentro do selo Marvel Essenciais, e é Inimigo do Estado, onde a gente vai ver o Wolverine controlado pela Hydra. Controlado pela Hydra para destruir com a comunidade de super-heróis. O Wolverine comete atentados contra a SHIELD, o Wolverine se volta contra os X-Men, contra o Demolidor, luta com o Capitão América. Essa é uma HQ que, se você gosta de pancadaria e porradaria, você vai ver o Logan enfrentando praticamente o universo Marvel como um todo. A arte é de John Romita Jr. A HQ ela tem, acho que 12 edições com 2 arcos que se completam. O primeiro é o Inimigo do Estado e o segundo arco é o Agente da SHIELD, né? Onde o Wolverine retoma o seu controle, se alia a SHIELD para finalmente destruir a Hydra. Baita HQ, adoraria ver uma adaptação disso no MCU, mas eu acho que teria que ser nessa categoria de para maiores de 18 anos, porque aí rolaria a sangria que a gente gosta de ver o Wolverine praticando, né? Aquelas garras sangrentas e espalhando terror na bandidagem. Isto posto, vou para um clássico total, absoluto e irrestrito do personagem. Notem a minha empolgação em falar dessa obra, porque eu acho que é talvez a mais importante bibliografia na carreira do Wolverine. Eu coloco essa obra, inclusive, à frente de Arma X, porque se a Arma X mostra o processo de transformação do Logan numa arma de guerra, num soldado imbatível, num mutante indestrutível, aqui o Wolverine já vai mostrar o Wolverine recuperando a identidade dele quanto Logan, né? Recuperando a identidade dele quanto pessoa, quanto ser humano. O Wolverine vai para o Japão tentar resolver as coisas com a então mulher que ele ama, e lá tudo dá errado. Ele acaba conhecendo uma mercenária, aventureira, Yuriko. A família da namorada dele é envolvida com a máfia japonesa, e tudo se encaminha para uma tragédia sem precedentes, com inclusive a participação de alguns dos X-Men. Wolverine foi escrita por Chris Claremont e desenhada por ninguém menos que Frank Miller. Essa capa é uma das mais emblemáticas das HQs americanas de todos os tempos, e esse quadrinho mora no meu coração. Tenho mais algumas recomendações para fazer, e essa é uma dica quente, tá? Inclusive, vou deixar o link para pré-venda aqui na descrição do vídeo. Estou dizendo isso por quê? Porque eu estou falando de Atração Fatal, que a Panini agora fez a correção e colocou o nome de Atrações Fatais. Essa é uma saga muito comentada, que aqui no Brasil já foi publicada 2 vezes. A primeira em um X-Men gigante, e depois nessa série de encadernados em 3 edições que a Panini publicou em 2014, 10 anos atrás. Essa é a saga que o Wolverine perde o Adamantium, derrotado pelo Magneto. Ele acaba sem o metal que recobre seu esqueleto, e uma fase completamente nova começa para o personagem. Isso foi adaptado recentemente na série X-Men 97 e está sendo republicado agora em uma edição daquela coleção
X-Men Maiores Clássicos. Essa edição a Panini já colocou em pré-venda, tá com previsão de entrega para esse mês de agosto e é a oportunidade de quem ainda não tem essa obra ler. Claramente não vem em todas as edições que foram publicadas nesses 3 volumes, mas o arco principal relativo à derrota do Wolverine e à destruição dele nas mãos do Magneto, entre outros eventos, vai ser colocado nessa edição que a Panini colocou aí para vender. Isso aqui é um box que eu comprei lá do Case in Case para guardar as minhas 3 edições em capa cartão. Falei sobre um monte de quadrinhos, mas ainda não completei a minha lista porque eu não posso deixar de fora. Se você é um cara curioso e quer saber sobre a origem do Wolverine, como tudo começou, essa história foi contada pelo Paul Jenkins, com a arte do Andy Kubert. Esses caras se reuniram para contar o nascimento do Wolverine, a sua família de origem, como ele acabou indo se tornar parte de uma matilha de lobos nas florestas das montanhas rochosas canadenses, como ele descobriu a sua mutação, tudo isso muito tempo atrás, em um período que é até difícil de contextualizar, com uma arte muito bonita do Andy Kubert. Tem toda uma trama aqui, por que o Wolverine perdeu a memória, o quão traumático foi para ele a descoberta dos poderes dele e até respostas sobre a relação de parentesco entre o Wolverine e eventualmente o Dentes de Sabre, né? A gente vai conhecer um irmão de sangue do Wolverine, que aqui na HQ eles chamam de Cão, e aí fica aquele ponto de será que o Cão se tornou o Dentes de Sabre alguns anos depois? Wolverine Origem é uma dessas obras que ajudam a entender o quão complexo é esse personagem e eu gosto muito dela, apesar de algumas pessoas não curtirem tanto. Aqui no Brasil, falando especificamente Wolverine e Deadpool, tem uma única história que eu gostaria de recomendar para você e essa única história do Wolverine e do Deadpool que eu recomendo saiu nessa edição chamada Wolverine Antologia. Deixa eu te falar, Wolverine Antologia é uma publicação da Panini lá de 2017, já não tá tão simples de achar, mas por que eu acho que vale a pena você ir atrás? Nessa época, para dizer a verdade, lá em 2010 ou 2011, a Marvel lançava um título chamado Strange Tales. Esse título aqui, onde ela convidava grandes artistas para contar histórias curtas. Um desses artistas foi o brasileiro Rafael Grampar, e ele desenhou uma história chamada Querido Logan. Nessa história, Wolverine e Deadpool são lutadores de luta livre sem limites. Eles se enfrentam em uma arena e a história é bastante sangrenta. Por quê? Enquanto a gente acompanha a luta dos dois, é uma história curta de pouco mais de 8 páginas, a gente lê uma carta que a ex-namorada do Logan manda para ele definindo o quanto a relação dele com a violência e o quanto o fato dele ser um mutante muito selvagem fez com que ela se afastasse e o abandonasse. Uma história curta, singela, mas que define muito bem esse personagem. Então, essa história só foi publicada uma vez aqui no Brasil. A Panini teve a oportunidade de republicá-la agora, mas por enquanto em nenhuma dessas edições especiais voltadas para o filme ela foi anunciada, né? Agora, para fechar, tem 2 quadrinhos que um é mais clássico, né? Wolverine e Nick Fury, Conexão Scorpio, é uma história mais adulta do Logan, também se passa nos anos 80, é o Wolverine combatendo o tráfico de crianças, exploração sexual de crianças, é uma história bem pesada, escrita, se eu não me engano, pelo Art Goldwyn, com Tom DeFalco, tem John Buscema, tem vídeo detalhando essa obra aqui no canal, é um quadrinho bem na linha da espionagem, bem na linha da ação oitentista, né? E para quem gosta do Wolverine com o uniforme marrom, é uma baita oportunidade de ver o personagem em uma missão onde ele usa esse uniforme o tempo inteiro em parceria com Nick Fury, agente da S.H.I.E.L.D. Para fechar, tem um quadrinho que eu gosto bastante, apesar de muita gente torcer o nariz, que é dessa linha aqui, ó, Wolverine, Preto, Branco e Sangue. Essa é uma antologia que vai agradar exatamente quem saiu do cinema e quer histórias do Wolverine botando para quebrar. Aqui são histórias curtas, desenhadas por nomes de peso,
Todas as histórias são em preto e branco e tem Wolverine contra o Wendigo, Wolverine contra o Hulk, Wolverine contra o Dentes de Sabre, contra a Lady Lethal, Wolverine desenhado por grandes nomes como Andy, Adam Kubert, Joshua Cassara, quem mais que tá aqui? É uma galera. Essa HQ é naquele tamanho do X-Men Grand Design e só tem 3 cores. Então você vai encontrar aqui roteiro do Donny Cates, arte do Chris Bachalo, roteiro do Jed MacKay, arte do Jesus Sainz, roteiro do Ed Brisson, arte do Salvador Larroca, entre outros nomes, inclusive ou nomes questionáveis como o do senhor Greg Land. Mas o que eu posso dizer é que são histórias curtas, de ação e muita luta do Wolverine contra vilões das mais diversas categorias. É pouco mais de 130 páginas. Esse quadrinho volta e meia está em promoção. Então, se você quer uma boa antologia de contos do nosso amigo Wolverine, essa é uma opção. Eu fiz essa lista para veteranos lembrarem de boas histórias e para novatos procurarem quadrinhos caso estejam procurando depois de terem visto o filme. Mas, se você tem uma contribuição para dar e tem uma dica para indicar, escreva aqui nos comentários qual HQ você acha que a pessoa que acabou de sair do filme, o filme esse que bateu $1 bilhão de bilheteria, ou seja, está sendo um baita sucesso, deveria ler. Afinal, são muitas HQs lançadas pela Marvel, onde o Wolverine é protagonista, e eu tenho certeza que você que está vendo esse vídeo aí tem uma a mais para contribuir com essa minha humilde listinha. Esse foi o Poptopia de hoje. Se não for inscrito, se inscreva. Forte abraço. Até a próxima.